E fala galera, beleza? Alucard na área novamente e você está na Matilha Board Game. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Estamos de volta hoje aqui com um maravilhoso The Witcher Old World. E hoje o nosso vídeo é especial, aquele vídeo de regras padrão Matilha para você entender o The Witcher aí de cabo a rabo. Se você curte os nossos vídeos, não esquece de deixar o like, pessoal, para o YouTube ter relevância nos nossos vídeos. Deixa o like aí, não custa nada, ó. O tempo que eu tô falando aqui, você já deixou o like pra gente. Se inscreve se você ainda não é inscrito no canal, principalmente se você quer receber mais vídeos de The Witcher. Galera, eu vou fazer um intensivão de vídeos do The Witcher aqui bem bacana, tá? Vou apresentar as regras hoje só do jogo base. Vou trazer vídeos de regras das expansões que vem aqui na caixa da Ciri, explicando como colocar elas dentro do seu jogo. Vou trazer vídeos de regra ensinando a jogar o modo da caçada selvagem, gameplay da caçada selvagem, gameplay do The Witcher. Vou rechear o canal aqui de conteúdos do The Witcher, então já se inscreve para você não perder nenhum desses vídeos. Sem mais delongas, vamos lá para a mesa conferir as regras do The Witcher Old World. Em The Witcher Old World, você assume o papel de um bruxo para descobrir histórias que aconteceram centenas de anos antes dos eventos da saga. O mundo que você vai explorar é cheio de escolhas difíceis e o perigo espreita em todos os cantos. Ódio racial, magos enganadores, disputa entre governantes e monstros que apareceram no continente após a conjunção das esferas. Significa que você não deveria embarcar nessa jornada perigosa sem uma espada na mão. Seus sentidos aguçados e seu treinamento de bruxo o tornarão um matador de monstros e um caçador de troféu de feras. Essa é sua profissão. Você caça e mata monstros, contanto que alguém lhe pague. Após a queda da Ordem dos Bruxos, 5 novas escolas foram criadas: lobo, grifo, urso, gato e víbora. Cada escola treina seus adeptos de forma diferente e vive seguindo suas próprias regras. Após completar seu treinamento na fortaleza de sua escola, você começa sua jornada de exploração, não apenas para ganhar o suficiente para material individual, mas também para trazer glória e orgulho para a escola representada em seu medalhão. Bom galera, estamos na mesa aqui então com o The Witcher Old World e nós vamos começar aqui com as nossas regras padrão Matilha pelo setup, tá galera? Primeira coisa do setup, você vai localizar esse tabuleirão do seu jogo e você vai abrir ele na sua mesa, tá? Segundo ponto agora, galera, vocês vão localizar o baralho de ações, tá? O baralho de ações vai ser um baralho que tem este fundo aqui e as cartas de ações contidas no jogo, tá bom? Se você tiver o jogo base apenas, o seu baralho vai ser um pouco menor que esse. Mas você vai fazer o que então? Você vai pegar esse baralho de ações aqui e nós vamos colocar ele na área apropriada dele e vamos fazer o setup inicial das ações. Então galera, aqui para o nosso setup inicial das ações, nós vamos vir aqui no nosso baralho de ações e nós vamos começar a comprar carta até que 3 cartas de custo 0 seja comprada, tá? O custo da carta você pode localizar aqui, ó, no canto inferior direito. Então, 3 cartas até que a de custo 0 seja comprada. Comprado 3 cartas de custo 0, na ordem que elas foram compradas, você vai colocar, começando aqui pelo espaço onde tem o -1 no tabuleiro. E você vai então puxar as outras 3 cartas para o espaço, deixando ela dessa forma, tá? Agora as cartas que foram compradas, que não eram de custo 0, vão ser reembaralhadas nesse deck. E então 3 novas cartas são compradas desse deck. Não importa o custo, tá? Montando aqui agora a nossa reserva de cartas de ação.
Agora, pessoal, nós vamos preparar o nosso baralho de poções. Você vai localizar o deck com este fundo aqui, onde tem todas as poções do jogo. Você vai embaralhar este deck e você vai colocá-lo na área apropriada para ele aqui no tabuleiro. Posicionado o baralho de poções, nós vamos agora localizar as cartas de troféu de atributo. As cartas de troféu de atributo são estas cartas que tem o símbolo aqui de cada uma das habilidades de um bruxo, tá? O como você vai organizar as cartas de troféu de atributo vai depender aí do número de jogadores, tá, pessoal? Então eu vou simular aqui um setup de 2 a 3 jogadores, que é o setup inicial que o jogo recomenda. O jogo vem com 8 cartas de troféu de atributo, cada uma delas específica para um atributo, sendo 2 conjuntos desses atributos. Então nós temos especialidade, defesa, alquimia, e aí vai se repetindo, e aqui ó, combate. Então note que temos 2 conjuntos iguais de cartas de atributo. Se você for jogar uma partida de 2 a 3 jogadores, você vai ficar apenas com 4 conjuntos, tá? Sendo cada um de um atributo: combate, alquimia, defesa e especialidade. Os outros 4 voltam para a caixa do jogo. Então você vai pegar esses atributos, pode embaralhá-los ou não, tanto faz, tá? Não tem a necessidade de embaralhar isso aqui. E você vai pôr aqui também no espaço apropriado dele no tabuleiro, tá? Depois eu vou explicar como é que você adquire esses troféus aí de atributo. Vamos preparar agora também os baralhos de evento e os baralhos de exploração, tá? O baralho de evento, ele tem esse livro aberto e ele é um deck numerado. Não tire esse deck de numeração, tá? Você vai sempre usá-lo dessa forma. Você vai pegar esse baralho e vai colocar aqui no espaço apropriado. Você também vai localizar o deck de evento, o deck de exploração dos ermos, que é o deck verde, e você vai colocar ele aqui no seu espaço apropriado. Também localize o deck de exploração de cidade e coloque ele no espaço apropriado. Algo interessante sobre os decks de exploração, pessoal, que é o deck de ermo e de cidade, é que o ideal é que conforme você explore e leia essas cartas, as cartas que você já leu, você vá devolvendo para a carta do jogo e mantenha ela separada entre uma partida e outra. Assim você vai conseguir explorar o máximo do jogo sem ficar repetindo as cartas que você lê. Se você pegou o jogo na versão do Kickstarter, assim como eu, naquela caixa da Ciri vai vir mais de 200 cartas novas, que vai aumentar em muito a sua exploração. Crie em algum lugar próximo ao tabuleiro uma reserva para que você possa colocar os ouros. E crie também próximo ao tabuleiro um local onde você vai separar os 2 conjuntos de dados de poker. O jogo vem com um conjunto de 18 fichas de local, sendo 6 delas de floresta, 6 de montanha e 6 de água. Essas fichas, elas estão numeradas e possuem o nome das cidades do tabuleiro do jogo. Algumas fichas estão com as localidades do tabuleiro errada. O nome não bate com o número da ficha. Você pode jogar normalmente se você considerar apenas os números na ficha e não os nomes. Caso você seja um pouco mais perfeccionista, você pode baixar os adesivos que estão disponíveis e colar em cima desses tokens até que a conclave traga a reposição. Nessa parte do setup, nós vamos montar 3 montes, um de cada tipo de terreno, tendo assim 6 fichas de cada tipo, deixando-as viradas para baixo e embaralhadas. Podemos então colocar um monte com as nossas fichas de água, um monte com as nossas fichas de floresta e também um monte com as nossas fichas de montanha, sempre deixando todas essas fichas viradas para baixo. Agora chegou o momento de realizarmos o setup dos monstros. Você irá localizar as cartas dos monstros, na qual nós vamos ter a arte, os pontos de vida, a habilidade do monstro e o nível dele.
O fundo dessas cartas possui o troféu que esse monstro dá, onde temos uma descrição da luta quando ele é derrotado e o poder que o troféu concede. Você vai localizar esse deck e vai separar ele em 3 pontos de acordo, em 3 montes de acordo com o nível. Nível 1, nível 2 e nível 3. E também vai colocar em um lugar próximo ao tabuleiro. Você também vai localizar este baralho, que é o baralho de ataque dos inimigos, tá? É um total de 20 cartas. Você também vai embaralhá-los e colocar próximo aqui à mesa, ao local onde você já separou os seus monstros. Posicionado os monstros no seu tabuleiro, agora chegou o momento de você localizar também as fichas de nível de monstro. O jogo vem com essas fichas de nível de monstro de acordo com os níveis do monstro, 1, 2 e 3. Aonde você vai ter aqui a imagem do monstro do qual você vai utilizar no tabuleiro. Se o seu jogo é uma versão standard, os seus monstros serão essas fichas. Se o seu jogo for uma versão deluxe, você pode trocar essas fichas pelas miniaturas na hora de colocar em jogo. Porém, as fichas não perdem o seu uso, tá? Você vai então separar essas fichas também em 3 montes de acordo com o nível. Nível 1, nível 2 e nível 3. Uma vez que nós separamos os monstros, os seus decks e as suas fichas, inicialmente vamos comprar 3 fichas de monstro nível 1. Uma para cada tipo de terreno, uma de floresta, uma de água e uma de montanha. Então vamos vir aqui também nos nossos terrenos e vamos comprar um terreno de cada, colocando no seu respectivo espaço, representando aqui então o local onde esses monstros vão iniciar o jogo. Agora nós revelamos a ficha e vamos localizar o monstro em questão lá no seu deck. Como é um monstro de nível 1, nós vamos procurar ele no deck de primeiro level. E vamos repetir o processo com os 3 monstros. Sorteados os nossos 3 monstros, então nós temos aqui o Necroso, o Nebuloso e um ninho de afogadores. Vamos então localizar. Se você possui a versão Deluxe, você vai localizar a miniatura desses monstros. E se você possui a versão Standard, você vai pegar esses próprios tokens que você usou para sorteá-los e vai posicionar na localidade de cada um deles. Então nós temos o Necroso na localidade de número 10, que é aqui em Haern Kadut. Nós vamos ter o Nebuloso na localidade número 1, que fica lá em cima do mapa, em Kaer Seren. E vamos ter aqui um ninho de afogadores localizado na cidade de Vizima, que é o local número 7. Posicionando então todos os monstros sorteados no tabuleiro. O setup para sorteio dos monstros, pessoal, pode variar de acordo com o número dos jogadores. Preste atenção, esse setup que eu fiz foi um setup para se jogar de 2 a 3 jogadores. Caso você for jogar em 4 ou 5 jogadores, o setup é um pouquinho diferente. E caso você for jogar solo, o setup também é um pouquinho diferente. Consulte no manual a regra apropriada de acordo com o número de jogadores que você for jogar. Agora chegou o momento de definir o jogador inicial. Em The Witcher Old World, o jogador inicial pode ser decidido por aquele que leu um livro do The Witcher mais recentemente, ou os jogadores podem escolher qualquer método de sorteio para o jogador inicial. Em The Witcher, os jogadores têm a opção de jogar com vários bruxos que pertencem a escolas diferentes. Os jogadores podem escolher jogar escolhendo cada um a sua escola preferida, ou eles podem fazer um sistema de draft, onde eles vão escolher de forma aleatória qual as escolas eles desejam jogar. Recomendo que cada um escolha da maneira como achar melhor. Aqui, por exemplo, nós não temos problema em cada um escolher a sua própria escola. Mas caso vocês acham que isso desbalanceia a regra do jogo, vocês podem escolher aí de modo aleatório fazendo um sistema de draft. Uma vez que você escolheu com qual escola de bruxo você gostaria de jogar, localizem então a ficha, tá, correspondente à sua escola. Você vai posicionar ela na parte de baixo aqui dos troféus. Você também vai localizar
a miniatura correspondente à sua escola, e a miniatura da sua escola ela vai iniciar na onde estiver desenhado o símbolo da sua escola. No caso aqui, como eu estou representando a escola do gato, eu vou começar aqui em Estiga. Localize os 5 cubos coloridos que vem no jogo e também o token de shield, de escudo. Você vai então posicionar o token de shield aqui no 0 e você vai então colocar todos os outros cubos na primeira linha do seu tabuleiro, representando aqui tanto o seu nível como no nível 1, como todas as suas habilidades de bruxo no nível 1. Ainda falando aqui sobre o tabuleiro do bruxo, nós vamos ter então aqui deste lado o nível de escudo do bruxo, na onde você vai poder deduzir os pontos de dano que você recebe. Aqui vai ser o level do seu bruxo, se o seu bruxo está no level 1, 2, 3, 4 ou 5 respectivamente. Lembrando que cada vez que você subir de level, você vai poder comprar uma carta do seu baralho de ação, e nos levels 4 e 5 você vai poder comprar 2 cartas. A iconografia já nos ajuda a lembrar bastante disso. Aqui nós temos o nível de combate, onde é representado o número de cartas que nós compramos a cada rodada de combate. Conforme você melhora este atributo, mais cartas vão ser compradas durante sua fase de combate. Aqui temos o nível de defesa. O nível de defesa representa o nível máximo que você pode ter em escudos. Portanto, se eu tenho 1 de defesa, eu vou poder ter no máximo 1 ponto de escudos, não ultrapassando para o nível 2. E toda vez que eu receber 1 ponto de defesa, eu também devo aumentar em 1 ponto o meu nível de escudo. Depois, nós vamos ter aqui a alquimia. A alquimia representa a capacidade do bruxo de utilizar poções. Toda vez que você subir um nível de alquimia, você precisa então comprar uma carta do deck de poções. E também o seu nível em alquimia vai representar a quantidade de poções que o seu bruxo é capaz de usar em um combate. Para representar isso, sempre que você utilizar uma poção em combate, deixe ela virada de lado até que a luta termine. Assim você vai saber quantas poções você já usou naquela luta. Quando a luta terminar, você pode então descartar as poções que você utilizou no deck apropriado. O último atributo é o atributo especial de cada uma das casas de bruxo, dos clãs aqui dos bruxos. Esse atributo vai ser assimétrico para cada uma das classes, então é importante que você leia a característica aqui do seu bruxo para você saber qual é o poder especial dele. Subir o nível da sua especialidade melhora também o seu poder especial. Ainda nós vamos ter aqui no nosso tabuleiro de bruxo algumas informações importantes. Aqui nós temos as 2 opções de aposta quando os bruxos estão lutando, que eu vou explicar na fase apropriada. A descrição de cada um desses itens que eu falei agora, combate, defesa e alquimia. E você tem por baixo do tabuleiro espaços para você colocar os troféus que você pegou. E por cima do tabuleiro, espaços para você colocar os troféus do seu bruxo. Já falando sobre isso, você vai localizar então 4 cartas, tá? Que vão ter o símbolo da sua casa. Esses são os troféus do seu bruxo. Quando alguém derrotar você em batalha, você vai ter que então dar um desses troféus para essa pessoa e ela vai passar a ter então um poder relacionado ao seu troféu. Então você encaixa o seu troféu aqui na parte superior. Para finalizar o setup do seu personagem, falta agora você localizar todas as cartas iniciais dele. As cartas iniciais dos seus personagens são representadas pelo ícone aqui da casa, do clã dos seus personagens, tá? No caso, esse aqui tem um símbolo do gato. São 10 cartas iniciais, você vai então pegar essas 10 cartas, embaralhá-las e colocar aqui ao lado esquerdo do seu deck, montando o seu baralho. Bom, o último estágio então da sua preparação do The Witcher Old World é os jogadores receberem uma quantidade de ouro e comprarem uma quantidade de cartas da sua mão inicial do seu baralho de ação. Porém, essa quantidade ela é variável de acordo com a quantidade de jogadores. Então você pode localizar na página 8 do manual a tabela e seguir a tabela com quantos ouros e quantas cartas cada um dos jogadores vão começar a partida. Finalizando então aqui o setup. Bom galera, agora nós vamos falar um pouquinho sobre o objetivo do jogo e as mecânicas básicas das cartas de ações.
O objetivo do jogo é chegar no topo da lista aqui de troféus, tá? O jogador que conseguir ganhar 4 troféus primeiro vai ser o jogador que vai vencer o jogo. Assim que o jogador adquirir seu 4º troféu, ele vence o jogo imediatamente, tá? Quais são os modos então que os jogadores podem ganhar troféus? Quando um jogador conseguir atingir o 5º nível de qualquer um das suas habilidades de atributo, ele vai então estar habilitado para poder receber um troféu de atributo. O jogador vai poder gastar uma das suas ações da segunda fase, que eu vou explicar com mais detalhe, para fazer uma ação que se chama meditação. Através dessa ação, o jogador vai então receber um dos troféus de atributo correspondente ao atributo no qual ele chegou no 5º nível. Quando o jogador fizer isso, ele vai poder então subir um dos seus troféus na trilha. Ao receber um troféu, o jogador vai subir a sua trilha de troféus. Note que nós temos uma iconografia no tabuleiro que indica que ao subir um troféu, o jogador tem que jogar uma das suas cartas, seja do deck, da mão ou da pilha de descarte, no lixo. Isso significa jogar fora. Isso se chama fadiga. Toda vez que um jogador aumenta os seus troféus, ele sofre então um nível de fadiga, que vai aumentando conforme o número de troféus que ele adquire. Isso é para representar o cansaço do bruxo. Outro modo de se receber troféu é derrotando monstros. Quando um jogador estiver no mesmo espaço que um monstro, ele também durante a sua fase 2 pode escolher lutar com um monstro, que eu vou explicar detalhadamente na fase apropriada. Ao derrotar o monstro, o jogador então pega a carta do monstro e adquire o seu troféu, ganhando aqui o poder que fica na parte inferior da carta. Ao receber o troféu de um monstro, o jogador vai armazená-lo na parte inferior do seu tabuleiro de jogador, deixando a habilidade à mostra. Lembre-se que também ao receber um troféu através da luta de um monstro e ao subir na trilha de troféus, você deve sofrer a fadiga. O terceiro método para se ganhar um troféu é entrando em combate com um outro bruxo. Também acontece durante a fase 2. Caso o jogador ativo, ou seja, o jogador atacante, derrote o jogador defensor, o jogador irá então adquirir um dos troféus daquela escola do bruxo com o qual ele lutou. Caso o jogador vencedor seja o jogador ativo, ele então receberá um dos troféus da escola do bruxo que ele derrotou. O jogador da escola derrotada passará o troféu para o jogador ativo vencedor e ele também colocará o seu troféu localizado no espaço apropriado no seu tabuleiro de jogador. Novamente, não se esqueça que ao ganhar o troféu e subir na trilha, você precisa sofrer a fadiga jogando no lixo cartas do seu deck, do seu descarte ou da sua mão. Vamos falar agora da mecânica base das cartas de ação. As cartas de ações têm 2 usos variados no jogo. O primeiro deles é usar para se mover, e o segundo é para que você possa usar as suas habilidades de luta. Vamos falar primeiro sobre o movimento. Toda carta de ação possui no seu canto inferior esquerdo um ícone que vai ser ou de montanha, ou de floresta, ou de água, localizado aqui. Você vai então descartar cartas da sua mão durante a fase 1 para que você possa se movimentar do tabuleiro. Vou explicar o movimento na fase apropriada. Outro uso das cartas de ações são para o combate. Durante o combate, você utilizará esta parte da carta que fica aqui no canto esquerdo e também as extensões de combo de uma carta. As cartas, elas possuem cores distintas e cada uma dessas cores representa um tipo de carta. As cartas de ação são divididas em 5 cores, sendo roxa sinais mágicos ofensivos, amarelo sinais mágicos defensivos, vermelho cartas de ataque forte, verde cartas de esquivas e defesa e azul cartas de ataque rápido. Durante um combate, você fará uso dos símbolos utilizados durante o combate. Vou explicar melhor na fase apropriada. Porém, tenham sempre em mente, as cartas têm sempre 2 funções: se movimentar pelo tabuleiro e realizar lutas.
Vamos entender agora como que o bruxo sobe de nível. Note que esse cubo é o cubo de nível do bruxo. E aqui nós temos todos os outros cubos relacionados aos atributos que eu já expliquei. Toda vez que não houver mais nenhum cubo na linha do nível atual que você se encontra, você sobe de nível. Imaginemos que o nosso bruxo ganhou alguns pontos de atributo e agora está dessa forma. Note que não há mais nenhum cubo na linha do nível que o bruxo se encontra. No momento em que o bruxo retirar o seu último cubo da linha do nível que ele se encontra, ele automaticamente passa de nível. Quando um bruxo passa de nível, ele sempre vai sacar uma carta de combate nos níveis 2 e 3 e 2 cartas de combate nos níveis 4 e 5. Sempre seguindo esta ordem. Quando não houver mais nenhum cubo na linha do segundo nível, o bruxo então agora está pronto para avançar para o terceiro nível. As fichas de locais têm um uso muito versátil durante o jogo. Eu vou explicar agora algumas das funções das fichas de local. A primeira delas nós já vimos no exemplo do setup dos monstros, aonde você vai revelar uma ficha de local e colocar um monstro na numeração apropriada dessa ficha. As fichas de local também podem ser utilizadas para você localizar missões nas cartas de exploração. Às vezes as cartas de exploração irão indicar que haverá uma missão na floresta. Você então vai sacar uma ficha de local de floresta, vai colocar sobre essa carta e quando o jogador chegar no local 16, que é a floresta da sua missão, ao entrar então ele irá fazer a leitura da carta de evento de número 35. Algumas ações no jogo, como a ação de Doldet, que vai indicar que você pode adquirir uma ficha de rastro de um monstro, também vai usar a mecânica das fichas de local. Quando você fizer a ação de um local de tabuleiro que vai indicar para que você pegue uma ficha de rastro de monstro, você então vai escolher um dos terrenos do qual o monstro você quer rastrear, vai pegar esta ficha e vai colocar uma moeda de ouro sobre ela. Quando você chegar na localização indicada pela ficha, você vai poder receber a moeda de ouro e virar essa ficha para o lado de montanha, se tornando agora uma ficha de rastro que ficará no seu tabuleiro de jogador. Vou explicar a função da ficha de rastro na parte apropriada. Caso o jogo te indique para você receber uma ficha de rastro direto, é diferente da ação de tabuleiro que você põe a moeda. Você simplesmente escolhe o terreno do qual o inimigo você quer rastrear, pega a ficha já virada para baixo e ela já se torna uma ficha de rastro no seu tabuleiro de jogador. Vamos falar agora sobre as poções. As poções representam itens que os bruxos podem usar durante a luta, que podem aumentar os seus sentidos e lhes darem algumas vantagens em batalha. O número de poções que cada bruxo pode ter ao mesmo tempo são 4. Caso você ganhe mais poções e você já tenha 4, você então vai precisar escolher qual poção você irá descartar e quais poção você irá manter dentro aí do limite de 4 poções. O número de poções que você pode usar dentro de um combate vai ser representado pelo seu nível de alquimia. Por exemplo, se eu possuo nível 2 de alquimia, eu posso então utilizar 2 poções durante o combate, virando as poções que eu utilizei de lado para representar o número de poções que eu já usei dentro do combate e não ultrapassar esse limite. Lembre-se, o nível de alquimia não representa o número de poções que eu posso carregar, e sim o número de poções que posso usar durante uma luta. O número de poções que cada bruxo pode carregar sempre será 4. The Witcher Old World é jogado em sequências de turno, onde um jogador inicia o seu turno passando por 3 fases. Quando ele completa essas 3 fases, o próximo jogador, então em sentido horário, irá iniciar o seu turno repetindo esse processo, até que um dos jogadores atinja 4 troféus e se torne o bruxo vitorioso. As 3 fases em The Witcher Old World são indicadas no próprio tabuleiro de jogo, aonde a fase de número 1 é feita a movimentação por todo o mapa,
A fase de número 2, os jogadores podem lutar contra monstros, lutar contra outros bruxos ou meditar. E a fase de número 3, indicada também no tabuleiro, é a fase em que os jogadores poderão adquirir cartas de ações e fazer o deck building para os seus baralhos. Vamos explicar as 3 fases distintas. A primeira fase é a fase de movimento e de ações. Eu vou começar explicando os movimentos. O jogador, ao iniciar o seu turno, ele pode escolher se ele irá realizar movimentos ou se ele irá pular toda essa sua fase e ir direto para a fase 2. Caso o jogador escolha se movimentar pelo tabuleiro, ele poderá utilizar cartas de ação para que ele possa se mover por locais conectados ao local onde ele se encontra. Note que cada um dos locais existe um símbolo de terreno, sendo esse floresta, água ou montanha. Ou também teremos um tipo de terreno um pouco mais específico, que é o terreno coringa, onde nós temos floresta, montanha e água. Quando um jogador decide se movimentar, ele precisa descartar uma das cartas de ação da sua mão com o ícone do terreno correspondente para onde ele quer se mover, desde que o local esteja conectado na cidade onde ele se encontra. Note então que no nosso exemplo em Estiga, o nosso jogador possui algumas opções. Seguindo a estrada, ele pode se mover para esse terreno que é na montanha. Ou ele pode se mover seguindo a estrada para este terreno que fica na floresta. E ele também pode se mover seguindo a estrada para esse terreno que fica na água. Porém, o nosso jogador não consegue acessar esta montanha e nem esse terreno de água, porque ele não está conectado por estradas no local onde ele se encontra. O jogador então decide se mover para a montanha em Ardmordron. Ele então decide descartar da sua mão uma carta que tem o ícone correspondente. O jogador descarta a carta e move então a sua miniatura para o terreno correspondente. Agora, o jogador tem a opção de, se ele quiser, realizar uma ação nesse local ou continuar o seu movimento, que eu vou explicar na fase apropriada. Caso o jogador não possua o terreno, uma carta com o terreno para onde ele gostaria de se mover, vamos imaginar que o nosso jogador tem essas cartas na mão e ele gostaria de se mover para um terreno de água, ele tem algumas opções. A primeira delas seria descartar uma carta de ação juntamente de uma moeda. Dessa forma, ele pode se movimentar para qualquer terreno que esteja conectado ao local que ele se encontra. A segunda opção do nosso jogador é descartar 2 cartas quaisquer de terreno para que ele também possa se mover para qualquer tipo de terreno conectado ao local aonde ele se encontra. Caso o jogador possua em sua mão uma carta de coringa, ele vai poder se movimentar para qualquer terreno conectado aonde ele se encontra. Um jogador pode se mover quantas vezes ele quiser pelo tabuleiro, desde que ele possua cartas de ação ou meios para isso. Ele pode se mover quantas vezes ele quiser antes de realizar o passo 2 ainda dessa fase apropriada. Quando um jogador se movimenta para um local, ele tem 2 opções. Ele pode continuar se movimentando ou ele pode realizar a ação daquele local no qual ele se encontra. Você só pode realizar a ação de um local uma vez por turno na sua jogada. O que isso quer dizer? Caso o nosso jogador venha para Ardmordron e realize a ação para subir o seu nível de combate, ele não poderá mais usar essa ação de subir o seu nível de combate durante todo esse turno. Outra coisa importante é que um jogador nunca pode iniciar a sua fase 1 realizando a ação no local que ele já se encontra. Caso ele queira realizar essa ação, ele precisaria se mover para outro local e depois descartar uma carta voltando para o local onde ele estava, agora sim podendo pagar o custo da escola e poder upar aqui as suas ações. A ação local é sempre opcional. O jogador pode se mover para um local e escolher não realizar a ação daquele local, continuar descartando cartas para que ele possa então se movimentar para outro local e agora escolher realizar ou não a ação desse local.
Além de realizar as ações dos locais, o jogador pode também, em adição à ação do local, caso tenha um bruxo no mesmo espaço que ele pode escolher desafiar esse bruxo para um poker de dados. O bruxo desafiado não pode recusar o poker de dados. Porém, após jogarem o poker de dados, esses jogadores não podem mais lutar durante este round, porque eles já jogaram poker de dados. Lembrando que jogar poker de dados com outro jogador não te bloqueia de fazer a ação do local. Então, após o seu movimento e a decisão das suas ações, o jogador precisa decidir o que ele vai fazer em seguida. Continuar descartando cartas da sua mão, se movendo pelo tabuleiro e fazendo suas ações, ou passar para a fase 2. O jogador é obrigado a passar para a fase 2 caso ele não tenha mais cartas na mão e não possa mais se mover pelo tabuleiro. Ele também pode escolher manter quaisquer cartas que ele queira na sua mão para que ele possa então avançar para a fase 2. As regras de poker de dados eu não vou explicar, porque elas são muito bem explicadas no manual e eu não vejo o porquê nós entrarmos nos detalhes sobre esta regra. Ainda falando das ações locais, irei explicar o efeito de todas as ações locais do tabuleiro. Nós temos no tabuleiro todas as escolas dos bruxos, representadas aqui pelo ícone dos bruxos, e também representado aqui por este símbolo, indicando que você pode upar os seus níveis de combate, defesa, alquimia ou especialidade, e vou abrir uma aspas aqui em especialidade, porque você só pode upar o nível de especialidade numa escola de bruxo desde que você pertença àquela escola. Por exemplo, um bruxo da escola do gato, ele pode escolher upar combate, defesa e alquimia, mas não pode escolher upar a especialidade na escola do grifo. Ele só pode upar a sua especialidade na sua própria escola do gato, ou se ele estiver em Glenmore, aonde você upa sua especialidade dentro de um requisito que eu vou explicar. Voltando para upar as suas habilidades numa escola, sempre que você decide upar as suas habilidades numa escola, você precisa pagar um custo em ouro que é igual ao nível da habilidade que você vai adquirir. Note que no tabuleiro ela começa em 2, 3, 4 e 5. Se você vai subir o seu nível de combate do nível 1 para o nível 2, então será necessário que você pague 2 moedas de ouro para subir o seu nível de combate. Escolas de bruxos são localizadas em vários pontos do tabuleiro, tendo cada uma o símbolo da escola de cada um dos bruxos. Você também encontrará no tabuleiro essa iconografia que vemos em Hanging Force. Essa iconografia significa que você pode adquirir uma ficha de rastro. Seguindo a iconografia, você então pega uma moeda de ouro, você vai escolher um dos terrenos de acordo com o tipo de monstro que você vai desejar caçar. Um necroso que está na floresta, um nebuloso que está na água ou um ninho de afogadores que se encontra na montanha. Uma vez escolhido o tipo de terreno, você vai então sacar a ficha correspondente, pegar a moeda de ouro e colocar próximo ao seu tabuleiro de jogador. Note que o local que eu tirei foi o local 13, que é um local na montanha. Quando o meu personagem chegar neste local indicado pela ficha de terreno, eu então recebo a moeda de ouro, viro a ficha para o lado da montanha e eu agora possuo uma ficha de rastro para caçar um monstro que esteja na montanha. Este monstro em questão é o ninho de afogadores que se encontra em Belclare. Depois encontraremos esse símbolo. Note que aqui em Banhard nós temos o nível de alquimia precisa ser menor ou igual ao nível do bruxo. Caso isso aconteça, o bruxo pode aumentar sem custo algum o seu nível de alquimia. Note aqui no nosso exemplo que o nível de alquimia do nosso bruxo ele é igual ao nível dele. Portanto, ele atende os requisitos para que ele possa então ganhar um nível em alquimia em Banhard. Um jogador então que se encontre em Banhard
pode fazer a ação do local upando um nível de alquimia na sua ficha de personagem. Não se esqueça de pegar sempre uma carta de poção quando você upar um nível de alquimia. Mas note que agora o nosso nível de alquimia é maior do que o nosso nível de bruxo. Nesse caso, caso em um próximo turno o jogador retorne aqui para a Banhard, ele não cumpre os requisitos para ganhar gratuitamente mais um nível de alquimia, porque agora o seu nível de alquimia está acima do seu nível de bruxo. Temos a ação de poker de dados, representados por esses dados aqui em Novigrad. Aqui você será capaz de jogar poker de dados contra a banca e não contra outro jogador. Então o jogador à sua direita será o jogador que irá representar a banca jogando poker de dados contra você. Nas regras normais do poker de dados, o bruxo que estiver jogando contra a banca coloca uma moeda e o banco coloca 2 moedas. Caso o bruxo vença, ele fica com todas as moedas. Caso o bruxo perca, ele perde a moeda que ele apostou. Temos agora o local em Vizima. Essa ação local de Vizima diz o seguinte: caso o bruxo possua 0 moedas, ele recebe então 1 moeda. Em seguida, o bruxo pode escolher 1 ou 2 cartas das cartas disponíveis na carta de ação para jogar fora. O bruxo pode então escolher 2 cartas, eliminando elas do jogo e fazendo rotacionar aqui o baralho de ações, deslizando todas para a direita e comprando então 2 novas cartas, mudando as ações disponíveis para a fase 3. Estratégia eficiente para você tentar buscar cartas que você queira e também para você tirar cartas do interesse de outros jogadores. Wengenberg. Esta ação de Wengenberg nos indica o seguinte: um jogador pode jogar no lixo, ou seja, tirar da partida uma das cartas de sua mão, para que assim então ele possa comprar na reserva de cartas uma carta que tenha o custo igual ou 1 acima da carta que ele jogou no lixo. Note então que se o jogador escolha jogar corte ligeiro fora, que custa 0, ele poderá comprar qualquer carta da ação que custe 0 ou 1, ignorando o modificador de custos das cartas de ação representadas no tabuleiro. Em Cidaris, nós temos um aumento de nível para a defesa, que funciona exatamente igual ao aumento de nível da alquimia. Se a defesa do bruxo for menor ou igual ao seu próprio nível, ele pode adquirir um nível de defesa gratuitamente. Aqui em Belclair, nós temos a ação disponível que, ao realizar essa ação, o jogador pode comprar uma carta do deck de poções e adicionar à sua reserva de poções. Em Glenmore, nós temos a ação de especialidade. Aqui os jogadores podem upar o seu nível de especialidade se o seu nível de especialidade for menor ou igual ao seu nível de bruxo, assim como na ação de alquimia. Em Ardmordron, nós temos a ação de upar o seu nível de combate, que funciona exatamente como upar o seu nível de alquimia, seu nível de defesa e seu nível de especialidade, porém agora para combate. Vamos iniciar agora a explicação da fase 2. A qualquer momento em que você decidir parar a sua fase 1, você pode então iniciar a fase 2. Lembre-se que você não é obrigado a fazer a sua fase 1. Uma estratégia das quais muitos jogadores podem usar para enfrentar monstros ou bruxos que já estejam na sua área e eles desejam usar todas as cartas da sua mão para esse combate. Bom, durante a fase 2, você deve escolher apenas uma das 3 opções que eu vou falar a seguir. Durante a fase 2, você pode escolher lutar, seja com um bruxo em seu espaço ou com um monstro que esteja no seu espaço. Você também pode escolher meditar e você pode escolher explorar. Vamos agora entrar na explicação de cada uma dessas opções. Reforçando, você pode escolher apenas uma dessas 3 opções. Primeiro, vamos falar sobre lutar. Vamos falar primeiro de uma luta de bruxo contra bruxo. E na sequência, então, explicaremos a luta de bruxo contra monstro. No seu turno, você pode lutar uma vez
contra outro bruxo que esteja no mesmo espaço que você. Você pode escolher o bruxo no local aonde você está lutando. O bruxo não pode recusar a luta contra você. Lembre-se que você não pode lutar contra um bruxo no qual você já tenha jogado uma partida de pôquer de dados no mesmo turno. E você também não pode lutar contra um bruxo em locais de escola. Note que no tabuleiro, várias localidades têm o símbolo dessas espadas cruzadas, e nas escolas, não. Isso indica que nas escolas não pode haver lutas de bruxo contra bruxo. Vamos explicar agora todas as regras de uma luta de bruxo contra bruxo. A primeira coisa que você precisa ter em mente é que numa luta de bruxo contra bruxo sempre teremos o jogador ativo como jogador atacante e o jogador passivo, ou seja, o jogador do qual não era a rodada dele no momento que a luta se iniciou, como jogador defensor. Vamos imaginar então em nossa situação que o turno era do jogador da escola do gato e ele, estando no mesmo espaço que o jogador da escola do bruxo, decide então desafiar o jogador da escola do bruxo, da escola do urso, para uma luta. Então nós temos o jogador do gato como jogador ativo e jogador atacante e o jogador do urso como jogador defensor. Cada um dos jogadores no primeiro turno da luta irão combater com as cartas que eles já possuem em mãos. Eles não compram novas cartas. Então vamos imaginar que o jogador do gato usou uma das suas cartas para se mover até o local onde o jogador do urso estava e por isso agora ele tem 2 cartas na sua mão para realizar esse combate. Enquanto o jogador do urso tem 3 cartas em sua mão para iniciar a luta. Cada jogador agora deve então criar o seu baralho de pontos de vida. Para criar um baralho de pontos de vida, o jogador vai pegar o seu deck e todas as cartas descartadas, mas não as cartas que ele tem na mão, vai embaralhar e vai criar o seu baralho de pontos de vida. O jogador do urso vai fazer o mesmo processo. Fique atento, pois várias habilidades, poções e troféus podem ser desencadeadas no momento em que você está criando o seu baralho de pontos de vida. As cartas do baralho de pontos de vida de um jogador representam a sua vida. O jogador vai ser nocauteado no momento em que todas as cartas do seu baralho estiverem no seu descarte e ele jogar a última carta da sua mão ou perder a última carta na sua mão por qualquer motivo. Então, de uma maneira básica, o jogador se torna nocauteado quando ele não tiver mais cartas nem no seu baralho e nem na sua mão. Caso os 2 jogadores percam as suas últimas cartas ao mesmo tempo, como isso pode acontecer? Imaginemos que o jogador do urso já descartou todas as suas cartas do seu baralho e ele também está agora com apenas uma carta na mão, enquanto o jogador do gato também já descartou todas as cartas do seu baralho e ele também tem apenas uma carta na mão. É o momento do turno do jogador do gato. Ele joga uma carta causando 1 ponto de dano no jogador do urso, que não tem mais escudos e acaba tendo que descartar a última carta da sua mão. Porém, o jogador do gato também jogou a última carta da sua mão para poder realizar o ataque. Nessa situação, ambos os jogadores estão sem cartas, tanto nos seus baralhos quanto nas suas mãos. Porém, o jogador que levou esse efeito a acontecer vai ser o jogador vitorioso, no caso o jogador do gato, pois foi ele quem jogou a carta que provocou o ataque que deixou o jogador do urso sem pontos de vida. Nesse caso, o vencedor seria o jogador do gato. Agora os 2 bruxos irão revezar em turnos até que um deles seja nocauteado, sendo o primeiro turno do jogador atacante e o próximo turno do jogador defensor, se revezando dessa maneira até que um vença. Ao final de uma luta entre bruxos, o local onde esses bruxos lutaram precisa ser colocado um token de taverna fechada.
Com esse token de taverna fechada num local, não pode mais acontecer lutas entre bruxos naquele local. Uma mecânica para impedir que o mesmo bruxo seja atacado várias vezes antes que a rodada dele chegue. Quando acontecer uma nova luta entre bruxos em outro local, deve ser removido o token de taverna fechada do local anterior e colocada no local onde a luta ocorreu, liberando agora lutas novamente naquele local, porém bloqueando lutas entre bruxos nesse local. Quando dois bruxos vão iniciar uma luta, os outros jogadores que estão na mesa podem fazer uma aposta. Para apostar em qual bruxo vencerá a luta, os jogadores não precisam estar no mesmo espaço que eles podem estar em qualquer lugar do tabuleiro. Os jogadores, então, cada um pode pegar uma das suas moedas e escolher se eles querem apostar no bruxo atacante ou no bruxo defensor. Ao final da luta, dependendo do resultado da luta, os jogadores apostam contra o banco. Caso o jogador tenha apostado no jogador vencedor, ele retorna sua moeda e pega mais uma moeda do banco. Porém, caso o jogador tenha apostado no jogador perdedor, ele perde a sua moeda apostada. Fazer uma aposta é sempre opcional. Os jogadores escolhem se querem ou não fazer isso. Obviamente, numa partida de 2 jogadores, nenhum jogador pode fazer uma aposta. Os jogadores apostam sempre contra a banca e nunca contra outros bruxos. Nenhum jogador pode apostar mais de uma moeda de ouro. A regra será sempre apenas uma moeda. Vamos explicar agora como funciona um turno de uma luta entre bruxos. O passo 1 de uma luta, ou seja, o primeiro estágio de um turno, será sempre os jogadores escolherem se eles querem utilizar poções que eles possuam, ou se eles vão ativar habilidades de troféus, seja de escolas ou de monstros das quais eles caçaram, ou qualquer outro tipo de habilidades especiais também de equipamentos que eles podem adquirir. Note que o estágio em que você decide se você quer utilizar essas coisas é o primeiro estágio do combate. Tome cuidado para você não ficar utilizando poções e habilidades fora do estágio apropriado. Depois de decidido se o jogador utilizará poções, especialidades e outros efeitos, ele agora tem que jogar um combo. O que é um combo? Um combo de cartas pode ser apenas uma carta, tá? A regra é importante. Uma carta é considerada um combo de carta. Porém, vamos olhar agora aqui para a anatomia da parte de combate de uma carta. Esta parte em amarelo é o efeito que a carta tem, ou seja, se eu jogar apenas uma carta, eu vou realizar o efeito da parte amarela. Cada carta vai ter aí uma simbologia que eu vou explicar todos os efeitos dela. Porém, se eu tiver em minha mão uma outra carta que combine com uma cor da extensão de combo dessa carta amarela, eu posso fazer um combo de cartas. Por exemplo, esta carta amarela tem uma extensão de combo azul. Se eu tiver outra carta na minha mão que seja azul, eu posso combiná-las dessa forma, fazendo um combo de carta. O símbolo que se encontra numa extensão de uma carta, ele só é ativado se ele estiver combinado com uma carta de cor equivalente. Porém, nós vimos que a mão do nosso jogador da Escola do Gato não possui que ele jogue um combo maior do que o combo de uma carta. Note aqui que ele não tem cartas azuis na sua mão que combinam com a extensão do seu combo. Então o jogador da Escola do Gato, precisando jogar um combo de pelo menos uma carta, escolhe jogar esse sinal mágico ofensivo de Aard. Note aqui que o sinal mágico de Aard, na sua parte roxa, tem um símbolo de 1 ponto de dano. Toda vez que você encontrar este corte, significa 1 ponto de dano. E note que eu não tenho nenhuma carta azul na extensão de combo azul, portanto, eu não ativo o efeito de extensão de combo. Essa carta então causará apenas 1 ponto de dano no jogador da Escola do Urso. O jogador da Escola do Urso, sempre que receber dano, todo bruxo deve primeiro diminuir esse dano da sua quantidade de escudos. Por exemplo, se o jogador da Escola do Urso tivesse 1 ponto de escudo, esse 1 ponto de dano seria deduzido primeiro do seu escudo
e ele não receberia nenhum dano na sua vida. Porém, vamos imaginar que o jogador da escola do urso tem 0 de escudo. O jogador da escola do gato está causando 1 ponto de dano nele. A regra sempre vai ser nesta ordem. O dano recebido primeiro tem que ser deduzido dos escudos, depois das cartas do topo do seu baralho. Caso não haja cartas do topo do seu baralho, você deverá então descartar cartas da sua mão, escolhendo opcionalmente quais você quer descartar. No nosso exemplo, então, como o escudo da escola do urso está zerado, nós vamos ter que descartar uma carta do topo do deck da escola do urso, representando o 1 ponto de dano que ele sofreu. Sempre que você for resolver um combo de cartas, existe uma ordem em que você resolve os ícones das cartas. Primeiro, você sempre deve resolver os símbolos de dano em todas as cartas no combo. Depois, você precisará resolver todos os símbolos de escudos que você encontrar em uma carta do combo. Eu já vou explicar o que cada símbolo faz. Depois, você pode resolver todos os outros efeitos que não sejam dano ou escudo na ordem que você preferir das cartas que estejam no combo, completando assim o terceiro passo da luta entre bruxos. O quarto e último passo de uma luta entre bruxos é o jogador comprar cartas igual ao seu nível de combate. O nível de combate de cada bruxo representa quantas cartas ele saca entre os turnos de combate. E é nesse estágio, no passo 4, que o jogador então vai verificar o seu nível de combate e vai comprar um número de cartas equivalente a esse nível. No caso da escola do gato, ele tem nível de combate 1, então ele comprará apenas uma carta durante o passo 4, sacar cartas. Encerrando então o turno do jogador ativo da escola do gato. E agora é a vez do turno do jogador da escola do urso, que irá repetir os mesmos passos que o jogador da escola do gato realizou. Sendo o primeiro passo, ele pode escolher se ele vai querer usar poções, sua especialidade ou habilidades especiais que ele possua. No segundo passo, o jogador da escola do urso pode decidir então montar um combo para jogar contra o jogador da escola do gato. Note que a carta verde do jogador da escola do urso possui uma extensão vermelha. Isso permite que então que ele realize um combo entre a carta verde e a carta vermelha. O jogador do urso decide então jogar este combo de cartas contra o jogador da escola do gato. Na etapa 3, ele deve então resolver o seu combo. Lembre-se que durante essa etapa, nós resolvemos primeiro todos os danos. Então nós temos aqui, em todas as cartas desse combo, 2 pontos de dano da carta vermelha. O jogador da escola do gato tinha 1 de escudo, então ele reduz o seu escudo em 1, sobrando ainda 1 ponto de dano que ele precisa receber. Ele então deve descartar uma carta do topo do seu deck, representando o dano que faltava a ele levar. E agora, o jogador da escola do urso irá então resolver todos os escudos que tenham no seu combo. Ele tem 1 escudo, então ele ganha 1 ponto de escudo. Lembre-se que o seu nível de escudo nunca pode ultrapassar o seu nível de defesa. Se o jogador do urso está no nível 2 de defesa, ele consegue ter no máximo 2 pontos de escudo. Ele não poderia ganhar mais escudos do que isso. Uma vez resolvido os danos e os escudos, agora é a hora do jogador resolver os efeitos que tem nas outras cartas na ordem que ele quiser. Descartando as 2 cartas utilizadas, agora o jogador do urso deve partir para a etapa 4 do combate, que é sacar cartas. O jogador do urso tem nível 1 de combate e ele saca uma carta. Porém, o jogador do urso utilizou uma carta vermelha que dá uma penalidade na qual neste turno ele saca uma carta a menos. Logo, 1 menos 1 é 0. Então, o jogador do urso não sacará nenhuma carta nesse turno de combate dele. Vamos explicar agora as simbologias nas cartas de combate. Toda vez que você encontrar um escudo numa carta de combate, significa que você deve aumentar o seu nível de escudos de acordo com a quantidade de escudos que você tenha no seu combo de cartas.
Toda vez que você encontrar esse símbolo com o modificador mais 1 ou menos 1, ou mais 2, menos 2 e assim sucessivamente, isso representa um modificador que será aplicado durante a fase 4 do combate, que é a fase no qual os jogadores sacam cartas do seu baralho. Então você vai somar este número ou subtrair este número do seu nível de combate, né, que vai representar a quantidade de cartas que você pode comprar. Por exemplo, se o jogador do urso está no nível 1 de combate, quer dizer que ele saca uma carta durante a etapa 4. Mas se ele tivesse jogado esta carta empurrar, ele poderia sacar uma carta a mais durante a sua etapa de saque. Então, ele sacaria 2 cartas. Aqui nesse sinal mágico defensivo, nós temos esse símbolo de uma carta rasgada voltando para a mão do jogador. Esse símbolo indica que ao resolvê-lo, você deve pegar a carta do topo do seu descarte de volta para sua mão. Lembre bem, as cartas que ainda estão no combo ainda não foram para o seu descarte e não podem ser recuperadas dessa forma. As cartas jogadas num combo só vão para o seu descarte depois que você conclui a etapa 4 de sacar cartas. Só aí então elas vão para o seu descarte, impossibilitando que você recupere com essa habilidade qualquer carta que você tenha jogado no mesmo turno do seu combo. Aqui nós temos uma carta com bastante opções de extensão de combo. Ela tem símbolos dos quais eu já expliquei, mas eu selecionei ela para mostrar que esta carta possui uma extensão tanto amarelo quanto roxa. Porém, o efeito que eu vou utilizar dessa carta vai depender de qual carta de combo eu joguei junto dela. No caso, se eu jogar uma carta amarela, eu vou coletar somente o efeito de extensão amarelo. O efeito de extensão roxo eu não vou coletar. O mesmo vai valer se eu jogar no local de uma carta amarela, uma carta roxa. Assim, eu não coleto o efeito de extensão amarelo, mas coleto o efeito de extensão roxo da minha carta. O último símbolo que eu gostaria de mostrar é este símbolo que está nessa extensão. Esse símbolo indica, vamos imaginar que eu joguei este combo. Ao final, depois de resolver o meu dano e o meu escudo, agora eu posso resolver os meus símbolos especiais. Esse símbolo diz que eu posso pegar esta carta de volta para a minha mão. Uma habilidade muito boa. Toda vez que você encontrar este símbolo, quer dizer que você pode pegar a carta em questão para sua mão. Note que o símbolo está na extensão vermelha, portanto a carta que volta para minha mão é a carta vermelha e não a carta verde. Caso esse símbolo estivesse aqui no local do escudo, aí sim a carta que retornaria para minha mão seria a carta verde. Dessa forma, os jogadores irão intercalar os seus turnos até que um dos jogadores seja nocauteado. A primeira coisa que os dois jogadores precisam fazer após o término da luta, e preste atenção, pois essa informação está omitida nos manuais, é subir o seu nível de escudo até o máximo permitido. No caso da escola do urso, no qual o jogador tem defesa 2, o jogador da escola do urso sobe o seu nível de escudo até o 2. No caso do jogador da escola do gato, que tem defesa 1, o jogador sobe o seu nível de escudo até 1. Agora, ambos os jogadores deverão juntar o seu deck com a sua pilha de descarte e com as cartas da sua mão e embaralhar todas juntas. Caso o jogador ativo tenha vencido a luta, então o jogador ativo vai receber uma carta de troféu da escola da qual ele derrotou. Lembre-se que um jogador não pode ter mais de uma carta de troféu da mesma escola. O que isso quer dizer? Caso o jogador da escola do gato lute com o jogador da escola do urso novamente, ele não recebe troféu. Nesse caso, como o jogador da escola do gato venceu o jogador da escola do urso, ele deve então avançar um nível na sua trilha de troféu. Lembre-se de sofrer a fadiga por ter ganhado o troféu. O jogador também agora deve ganhar ouro. Numa luta de bruxo contra bruxo, a quantidade de ouro que você recebe por batalha vai depender da fama do bruxo do qual você derrotou.
Você vai olhar aonde está a posição da ficha da escola da qual você derrotou. Note que a escola do urso ainda está na primeira posição da trilha de troféus. Então o tabuleiro indica que você receberá uma moeda de ouro por ter derrotado o bruxo da escola de urso. Note que agora que o bruxo da escola do gato subiu um troféu, uma luta contra ele está rendendo 2 moedas de ouro para quem o vencer. Agora, cada um dos jogadores embaralham o seu baralho. E agora o jogador ativo segue direto para a fase 3, na qual ele vai sacar uma carta a menos do seu deck caso ele tenha sido derrotado. Na fase 3, o jogador saca 3 cartas. Normalmente, eu vou explicar a fase 3 daqui a pouquinho. Caso esse jogador tenha sido derrotado, ele sacará uma carta a menos, 2 cartas. O jogador não ativo, ou seja, o jogador defensor, no nosso exemplo, o jogador da escola do bruxo, da escola do urso, perdão, ele deve sacar 3 cartas se ele tiver sido derrotado, que foi o caso, mas se ele tivesse vencido, ele então sacaria 4 cartas. Porém, o jogador da escola do urso, como é o jogador defensor, ele não avança para a fase 3. Somente o jogador da escola do gato, pois ainda é o turno dele e ele precisa realizar a fase 3. Bom, pessoal, vamos lá agora então explicar a luta de um bruxo contra um monstro. O jogador precisa estar no mesmo espaço de um monstro para que ele possa então iniciar uma luta contra ele na sua fase de número 2. Durante a fase 2, então, o bruxo escolhe lutar contra o monstro. A luta contra o monstro, em sua estrutura principal, ela acontece de maneira bem semelhante a uma luta contra um bruxo, onde o baralho são os pontos de vida do jogador e o monstro terá então um baralho de pontos de vida que também definirá as ações e os ataques que eles irão realizar. Vou então explicar quais são as diferenças apenas, tá, da luta entre um bruxo contra um monstro em relação a uma luta de bruxo contra bruxo. Bom, o jogador que estiver sentado à direita do jogador que iniciou a luta contra o bruxo se tornará então um jogador que irá controlar o monstro durante esse combate. A primeira coisa que ele precisa fazer é ler em voz alta a habilidade especial do monstro. Podemos ver aqui que no nosso exemplo, no caso do Necroso, ele tem uma habilidade especial que diz que se ele for derrotado, o jogador só saca uma carta durante a fase 3 desse turno. Esse número não pode ser modificado por outros efeitos, para representar uma espécie de explosão purulenta que esse inimigo solta quando ele morre. Então, o jogador que vai controlar o monstro vai ler a habilidade ativa desse monstro antes do combate se iniciar. Agora, o jogador que está sob o controle do monstro irá verificar a quantidade de pontos de vida do inimigo, representado aqui por esse número dentro desse coração. Podemos ver então que o Necroso possui 11 pontos de vida. O jogador que controla o monstro irá localizar o baralho de ação dos monstros e vai embaralhar esse baralho e separar então 11 cartas representando o ponto de vida do inimigo. As cartas restantes vão ficar colocadas de lado, formando então agora tanto o deck de pontos de vida como o baralho de ações do monstro. Quando o monstro receber dano, ele vai descartar cartas direto do topo do seu baralho de pontos de vida. Normalmente, a maioria dos monstros não possuem escudos, então os danos causados já são deduzidos diretamente do topo do baralho de pontos de vida do monstro em questão. Assim como numa luta de bruxo contra bruxo, o bruxo revezará turnos com o monstro, aonde o monstro sempre jogará primeiro caso o bruxo não possua uma ficha de rastro do monstro em questão. No caso exclusivo que o bruxo possua uma ficha de rastro para caçar o monstro que ele estiver lutando, ele terá então que descartar a sua ficha de rastro e ele terá a iniciativa realizando o primeiro turno antes que o monstro haja durante o combate. Quando chegar o turno do monstro, o jogador que controla o monstro irá fazer uma escolha. Antes de revelar a carta, ele deve escolher se o monstro irá realizar uma investida
ou uma mordida. Após essa escolha, ele então revela a carta. Investida vai ser sempre a ação que tem esse demônio com esses chifres aqui. Quanto mordida, consequentemente, vai ser a ação onde nós temos os dentes do monstro mordendo. De acordo com a ação que o jogador que está controlando o monstro escolheu, será o ataque que o monstro irá realizar contra o jogador que estiver lutando com ele. Após o primeiro turno de luta de monstro, os jogadores em ordem sequencial, em sentido anti-horário do jogador que controla o monstro, poderão fazer a escolha investida ou mordida antes de uma carta ser revelada do deck, sempre pulando o jogador que estiver lutando contra o monstro. Qualquer jogador pode a qualquer momento contar o baralho de pontos de vida de um monstro para saber quantas vidas ainda restam a ele, sem tirar as cartas de ordem. O jogador bruxo e o monstro irão lutar até que um nocauteie o outro. Caso o monstro nocauteie o bruxo então vai perder a luta. Porém, existe mais outros resultados possíveis. Além do bruxo ser nocauteado, existe o resultado no qual o bruxo derrota o monstro e existe o resultado no qual o bruxo expulsa o monstro. Um monstro expulsado é considerado expulsado quando ele tem 0 ou uma carta apenas no seu baralho de pontos de vida e o bruxo também foi nocauteado. Nessa situação, quando o bruxo é nocauteado e o monstro tem uma ou nenhuma carta nos seus pontos de vida, o monstro é considerado expulso e não derrotado. Eu vou explicar quais são as recompensas e penalidades de cada uma dessas possíveis condições que pode acontecer numa luta entre bruxo e monstro. Lembrando que o turno de luta acontece da mesma maneira como acontece numa luta de bruxo contra bruxo. Ou seja, no turno do jogador, o jogador ele irá realizar a fase 1 do seu turno, onde ele decide se ele irá usar poções, especialidades ou efeitos. E então o jogador irá jogar um combo, depois ele deverá resolver esse combo e por último então ele saca cartas aplicando os modificadores em questão. E então ele encerra o seu turno e inicia-se o turno do monstro, aonde escolhe-se o tipo de ataque que será realizado, investida ou mordida, e na sequência é revelada a carta de luta do monstro e aplicados os resultados em questão. Como eu disse, numa luta contra monstros, existe 3 possíveis resultados. O monstro é derrotado, o monstro é expulso ou o jogador sofre uma derrota completa. Em cada um desses casos, as consequências são variadas e eu irei explicá-las agora. O primeiro resultado possível é o bruxo derrota o monstro. Isso acontece quando o monstro não tem mais cartas no seu baralho de pontos de vida e o bruxo ainda possui uma ou mais cartas na sua mão ou no seu baralho. Dessa forma, o bruxo derrota o monstro. Quando um bruxo derrota o monstro, o bruxo deve pegar a carta de monstro e também ele irá receber 2 moedas de ouro. A carta de monstro, o jogador deve virá-la do outro lado e aqui nós temos um texto descritivo mostrando como foi a luta do bruxo contra o monstro. Fazendo aqui uma observação, recomendo muito a leitura, a narração dos combates são fantásticas. O jogador agora deve pegar a carta de monstro e note que cada carta de monstro dá uma habilidade especial para o jogador. O jogador pega então a carta de monstro, que é considerada a carta de troféu do monstro, e coloca abaixo da sua ficha de jogador, deixando a sua habilidade especial ativa, que agora pode ser utilizada durante a partida. O jogador também deve subir 1 ponto na trilha de troféus. Lembre-se de sofrer a fadiga ao receber troféu. Ao completar esses passos, agora os jogadores deverão gerar um novo monstro. Para isso, os jogadores irão sacar uma ficha de monstro que seja um nível acima do monstro derrotado. Lembrando que essa regra pode variar um pouco de acordo com a quantidade de número de jogadores. Então, vamos hipoteticamente imaginar que estamos vendo uma partida para 3 jogadores, que é o setup básico do jogo. Os jogadores então irão fazer aparecer um novo monstro agora de nível 2, pois o necroso era de nível 1.
Dessa forma, os jogadores irão repetir o passo do setup inicial para a entrada de monstros. Localizando agora uma ficha de monstro de nível 2, devido a ser um nível acima do monstro derrotado, os jogadores vão localizar também a carta deste monstro e a sua miniatura, ou se você tiver uma versão standard, você vai colocar o próprio token. Lembre-se que se o monstro derrotado foi um monstro derrotado de terreno de floresta, você então compra uma ficha de floresta nova que irá revelar aonde irá nascer este novo monstro. Você sempre irá comprar uma ficha de acordo com o terreno que o monstro que foi derrotado se encontrava. Talvez um ou mais jogadores tivessem fichas de rastro para caçar o necroso. Ao necroso ser derrotado, todos os jogadores devem descartar as fichas de rastro que eles possuíam, que eles estavam rastreando o necroso. Lembre-se que quando você está procurando um rastro, que é o estágio onde você coloca uma moeda de ouro sobre o local, você está procurando um rastro sobre um monstro específico. E esse monstro em questão é um monstro que já está no tabuleiro. Neste caso, você também deve descartar essa ficha junto com o ouro, impossibilitando agora de você seguir os rastros desse monstro. Nosso segundo possível resultado em um combate de bruxo contra monstro é o resultado no qual o monstro é expulso. Se o jogador for nocauteado durante uma luta contra o monstro, mas o monstro possuir 0 ou 1 ponto de vida, o monstro será expulso. Caso essa condição seja atingida, o jogador receberá 2 moedas de ouro, a carta de monstro será descartada, e o jogador deverá acrescentar uma carta de custo 0 das cartas disponíveis à sua mão. Porém, essa regra segue o seguinte padrão: o jogador deve pegar a primeira carta de custo 0 que venha da direita para a esquerda. Ou seja, a primeira carta de custo 0 aqui em nossa trilha, no sentido da direita para a esquerda ou do -1 para o +1, é o corte com precisão. Então o jogador obrigatoriamente deveria pegar esta carta. Vamos imaginar que o bloqueio, que é uma carta de custo 1, estivesse na primeira posição. O jogador então pularia o bloqueio e seria obrigado a pegar a evasão, que é a próxima carta de custo 0. Esta carta de custo 0, ele adiciona a sua pilha de descarte e não a sua mão. Após resolver esses passos, os jogadores devem gerar um novo monstro utilizando o mesmo sistema de regras que eu descrevi agora há pouco. A única diferença é que eles não irão gerar um monstro de um nível acima do monstro que foi expulso. Nesse caso, eles irão gerar um monstro do mesmo nível do monstro expulso. O nosso último possível resultado é uma derrota completa. Se o jogador for nocauteado e o monstro tiver em seu baralho de pontos de vida 2 ou mais cartas, o jogador sofreu uma derrota completa. O jogador deve então, primeiramente, receber uma ficha de rastro do monstro em questão que ele lutou. Se atente ao tipo de terreno do qual esse monstro pertence. O jogador também deverá acrescentar uma carta de custo 0 à sua pilha de descarte, conforme a regra que eu acabei de explicar. Durante o início da sua fase 3, que eu vou explicar no próximo passo, o jogador não poderá sacar mais do que 2 cartas. Ou seja, na regra básica, o jogador saca 3 cartas. Alguns efeitos de jogo podem permitir que o jogador saque mais cartas, mas caso ele sofra uma derrota para um monstro, ele poderá sacar no máximo 2 cartas, independente de quantos modificadores ele possui. O monstro, então, como não foi derrotado, permanece no tabuleiro. Da próxima vez que qualquer bruxo tentar lutar contra esse monstro terá todos os seus pontos de vida novamente. Ele descansou e se curou desde a sua última luta. Qualquer que tenha sido o resultado da luta, independente se foi uma derrota de monstro, o monstro foi expulso ou uma derrota completa, os jogadores devem seguir os seguintes passos.
embaralhem todas as cartas de luta de monstro novamente que haviam sido previamente separadas. O bruxo embaralha então todas as cartas da sua mão, da sua pilha de descarte e do seu baralho, formando novamente um deck de ação, e ele segue então para a fase 3. Voltando na explicação da nossa fase de número 2, lembrando que os jogadores na fase 2 podem lutar, meditar ou explorar. Nós acabamos de explicar como funciona a luta. Agora vamos explicar a meditação e a exploração. Quando um jogador consegue atingir o 5º nível de qualquer uma de suas habilidades, ele estará apto para receber um troféu de melhoria de habilidades por meditação. O jogador deve escolher então durante a sua fase 2, no lugar de uma luta ou uma exploração, realizar uma meditação. Lembrando que o pré-requisito é que ele tenha pelo menos um atributo no 5º nível. Outro pré-requisito é que a carta de troféu da habilidade na qual você chegou no 5º nível ainda esteja disponível. Lembre-se que as cartas de troféu de habilidades são limitadas. Então os jogadores que primeiro chegarem irão adquirir o troféu. Se essa carta não estiver mais disponível, por exemplo, o jogador não poderia receber um troféu por meditar por combate. Outra regra importantíssima é que o troféu recebido por meditação não pode ser o troféu que vai levar o jogador a vencer a partida. O que significa isso? Imaginemos que o jogador da escola do gato está a um troféu de vencer a partida e ele decide então meditar. Nesse caso, ele recebe o troféu normalmente, porém ele não sobe na trilha de troféus para vencer o jogo. O último troféu que leve um jogador a vencer o jogo precisa ser um troféu recebido por combate. Imaginemos então que o nosso jogador cumpre todos os requisitos para que ele possa então meditar e receber um troféu para o combate. Então, durante a sua fase 2, ele escolhe meditar. O jogador então vai pegar a carta de troféu, do qual ele subiu, no nosso exemplo combate, vai ler aqui o texto e vai colocar a carta abaixo do seu tabuleiro de jogador, habilitando agora uma nova habilidade para ele poder usar durante toda a partida. O jogador deve então subir na sua trilha de troféus e lembrar de sofrer fadiga por ter feito isso. Agora o jogador segue para a fase 3. Além de lutar e meditar, durante a fase 2 os jogadores podem escolher explorar. Caso o jogador escolha explorar, ele precisa escolher se ele irá explorar o local onde ele se encontra, nos ermos ou na cidade. Após feito essa escolha, o jogador então vai pedir para o jogador que se localiza à sua direita ler a carta de exploração da qual ele escolheu explorar. O jogador à direita do jogador então vai ler a carta de exploração. A carta de exploração é bem tranquila, é bem intuitiva. O jogador que estiver lendo vai ler primeiro a introdução da carta e depois, normalmente, ele vai dar as opções para o jogador em questão, por exemplo, opção A ou opção B. De acordo com a escolha do jogador, o jogador que estiver lendo a carta vai ler o resultado da escolha que o jogador fez. Essa escolha muitas vezes pode trazer missões, pedir testes ou muitas vezes já te dar um resultado específico. Nós recomendamos que você não fique lendo a opção que o jogador não escolheu, assim você mantém a rejogabilidade do seu jogo. Após passar pela fase 2, na qual o jogador escolhe se ele irá lutar, meditar ou explorar, o jogador seguirá então para a fase número 3, aonde ele irá sacar e adquirir cartas. Esta fase é a fase do jogo que eu recomendo que possa ser realizada quando o outro jogador já inicia sua fase 1, pois é uma fase na qual o jogador irá comprar cartas e às vezes ele pode demorar um pouco para escolher quais cartas ele gostaria de adquirir. Essa fase possui 3 passos. O primeiro delas, o jogador deve verificar a sua mão de cartas. O jogador deve descartar até que ele possua apenas 3 cartas na mão.
Depois disso, ele pode descartar ainda quantas cartas ele quiser da mão dele. Depois de completado esse passo, o jogador então compra do baralho dele de ação até que ele possua 3 cartas na mão. A qualquer momento que você precisar sacar uma carta do seu baralho de ação que não seja em combate e o seu baralho de ação estiver vazio, você deve pegar a sua pilha de descarte e embaralhar para formar um novo baralho de ação. Agora, o jogador poderá escolher uma das 6 cartas que estão reveladas no tabuleiro. E ele deverá pagar o custo dessas cartas em cartas de ação que ele possui na mão. Então, o jogador poderá comprar cartas de custo 0, da qual ele não irá precisar pagar nenhuma carta. Poderá comprar cartas de custo 1, da qual ele deve descartar uma carta da sua mão e então adquirir uma carta de custo 1 da reserva de cartas disponíveis. O jogador também pode pagar um custo de 2 cartas, descartando 2 cartas para o seu descarte para adquirir uma das cartas da reserva. E também nós temos custo de carta, na qual o jogador deve jogar no lixo uma carta da sua mão para que ele possa adquirir cartas da reserva disponível. Atente-se aos modificadores de custo de cartas, pois esses modificadores são usados neste momento. Note que a carta mais à direita ela custa menos 1 do seu custo original. No caso do nosso exemplo, o bloqueio, que custa uma carta, estaria custando 0 por conta do modificador. Em contrapartida, as 2 primeiras cartas da esquerda têm um modificador de mais 1, o que encarece o custo das primeiras cartas reveladas. Completada a fase 3, o jogador então vai passar a sua vez para o próximo jogador em questão, que repetirá esse processo até que um dos jogadores receba 4 troféus e vença o jogo. Bom, galera, esse foi o vídeo de explicações de regra do The Witcher Old World, tá? Fiz o máximo possível aqui para ser o mais detalhado possível nas regras, tá? Algumas pessoas muitas vezes podem achar excessivo o meu nível de detalhe, mas eu sempre gosto de deixar bem claro para todos que o meu objetivo é alcançar todos os públicos. Então, assim, se você já tem um conhecimento maior das regras do The Witcher, você ainda assim vai conseguir encontrar no meu vídeo um detalhe ou outro que talvez você deixou passar. E aqueles que estão aprendendo a jogar o jogo vão poder ter o máximo de detalhamento possível para que eles possam jogar The Witcher Old World sem problemas. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço para vocês já deixar o like. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, porque isso vai ajudar muito a aumentar a relevância dos nossos vídeos aqui no YouTube. Beleza? A Alucard se despede. Aquele abraço e até a próxima.